talking about practice, not a game. Drops. Começando mais um WTA Drops, podcast do Sixers, que é rapidinho, acho que é mais curto que um quarto do basquete FIBA. Aqui quem fala é o Slow. Fala galera, aqui é o Bernardo. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a trajetória do Embiid nessas Olimpíadas, né? E, bom, como vocês sabem, a gente vai sim falar da chegada do Paul George, vai falar de como tá o time, né? De como o time se formou pra essa temporada, dos acertos e erros, não sei. Mas isso vai chegar, né? A bancada vai vir completa, vamos ter convidados. Enquanto isso, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre como foi esse processo do Embiid nas Olimpíadas, o título, né, com o Dream Team dos Estados Unidos, a importância disso tudo, o hate, as polêmicas e tudo mais, né, mano? Então, vamos lá. Yeah! The US actually needs Joel Embiid. Or do they? Você se empolgou quando o Embiid entrou para as Olimpíadas indo representar os Estados Unidos ou você também torceu o nariz, Bernardo? Eu me empolguei porque acho que seria a chance mais realista dele ganhar alguma coisa na carreira dele e poderia, tirar essa zica aí que tem, porque o Philadelphia não consegue chegar numa final de conferência faz mais de 20 anos e a gente tem um time bem competitivo esse ano. Tivemos também, desde que ele foi draftado, alguns anos, mas nunca chegamos lá e ele precisava desse momento para talvez virar a chave e entender como é que funciona. Primeiro que já tem as polêmicas que o Embiid é meio que um vilão da NBA hoje, né? Se a gente parar pra pensar, todas as torcidas odeiam o cara, ele sempre certeza provocou também, né? É o rei do trash talk, ele gosta um pouco desse papel, ele se diverte fazendo isso. E muitas das entrevistas que ele dá, inclusive, tem esse viés, esse humor, né? Meio sarcástico dele, que às vezes as pessoas levam a sério e ficam mais putas ainda, né? Mas quem é torcedor tá ligado. Só que a grande polêmica em torno disso é porque ele, primeiro, que é camaronês, né? Já de nascimento poderia defender Camarões, que é um time que não tem, né, um grande destaque hoje no cenário internacional. O outro jogador de destaque seria o Siakam, né? Sim. E uma equipe que não tem tanta tradição e tudo mais. Porém, rolou umas conversas ali no começo do processo da escolha das seleções e tudo para as Olimpíadas do Embiid defender a França, certo? E muita gente achou que isso de fato ia se concretizar, porque o Embiid não só foi em direção à Federação, né, de basquete francesa, pedir, né, para ter essa oportunidade de ter a cidadania francesa. E aí que tá o primeiro lance, porque ele diz em entrevistas hoje em dia que não pediu pra jogar, ele pediu pra ter a cidadania. Até trouxe aqui o que disse o presidente, né, que é o Jean-Pierre Souto. Ele falou que encontrou o Embiid em março de 2022, mas não foram eles que requisitaram a reunião com o Embiid. Então, o que ele diz é, a França, a Federação Francesa não estava correndo atrás do cara. Ele que demonstrou interesse, né, em conseguir a cidadania, inclusive rolando até um papo ali com o presidente da França, né, o Macron, que falou, pô, dá uma agilizada aí pra nós, não sei o que, né? Dá aquela facilitada pro Embiid conseguir. E rolou, né? Rolou a cidadania, ele tem a cidadania francesa agora. Ele falou em entrevista que não era pra isso. Mas assim, a gente sabe que meio que era, né? Eu acho que era meio que pra garantir a vaga nos jogos. Eu também acho, mas aí depois pintou a oportunidade dos Estados Unidos, né? E aí ele acabou preferindo os Estados Unidos, mas também, não fazia muito sentido, né? Ele ir pra França com o Wembanyama e Gobert, 2 pivôs já. Pensa em um time com 3 pivôs, assim, ia ser meio esquisito, assim, fit. Ele fez a escolha certa pra mim. Estados Unidos, é o país em que ele mudou de vida, em que ele conquistou as coisas dele. E a França tem relação com o país que ele nasceu, né? O Camarões, colonização e tal. Ele preferiu o país que deu todo o suporte a ele, que ajudou ele, que deu a vida dele. Eu não vou questionar essa escolha dele. Falando por mim, tá? Eu acho que seria mais legal, curioso, mais interessante se ele tivesse defendido Camarões, ou até mesmo a França. Acho, tá ligado? Mas é total direito dele, como você falou, desde os 15 anos de idade, quando ele ainda tava jogando vôlei em Camarões e foi levado pros Estados Unidos, ou seja, cara, isso é muito forte, você sai do seu país, deixa sua família, sua cultura, seus amigos, pra viver uma nova vida num outro país, do outro lado do mundo, né? Em 2014, quando o Embiid é draftado pra NBA ali pelos Sixers, ele perde o irmão dele, que tinha 13 anos de idade, num acidente de carro, que inclusive se chamava Arthur, e é por isso que o filho dele, né, também se chama Arthur, em homenagem. Sim. Todo esse processo é muito traumático e, ao mesmo tempo, é uma nova vida que a pessoa cria. E quando ele fala que ele teve metade da vida em Camarões e metade da vida nos Estados Unidos, eu consigo enxergar um Embiid meio camaronês, meio americano, tá ligado? Com certeza. Se pegar essa trajetória dele. Então, assim, primeiro que isso já, por si só, já faz mais sentido até do que ele jogar pela França, mas eu entendo também, como você falou, a questão da cidadania francesa ser viável. Quando você coloca na balança, só um maluco, assim, uma pessoa muito idealista, de fato, não escolheria jogar pelos Estados Unidos nessa situação, tá ligado? Porque é você estar entre os melhores, é você ter a maior chance possível de vencer. E se você quer vencer, você joga no mais seguro pra vencer, né? Eu não sei
sei porque isso é visto de maneira tão negativa pelas pessoas, tá ligado? Sim. Camarões disputou o pré-olímpico, inclusive tava no grupo do Brasil. E os 3 caras da NBA, na verdade 2, né? Porque Siakam e Embiid. Também tem o Coloco que ele foi dispensado pelo Raptors. Na última temporada tá sem time atualmente. Seriam esses 3 caras os principais, mas nenhum deles optou por jogar por Camarões. Não sei porquê, o Embiid a gente já sabe o motivo. Mas ele deixou aberto aí pra jogar pelo Camarões na próxima Olimpíada, em 2028 em Los Angeles. E aí pode ser que ele recrute o Siakam, o Coloco, mais algum cara que vem nos próximos drafts. Vamos ver aí. Mas seria legal de ver. Pra ele voltar a jogar pro Camarões agora, tem uma regra específica que tanto a FIBA quanto a Federação Americana precisam liberar. Se for o grande desejo dele, que é daqui 4 anos, ele vai ter o quê? 34 anos, né? Isso. Já vai estar mais velho, já vai estar com o joelho dele mais baleado ainda. Mais destruída. Acho que vai rolar. Seria legal de ver também. Aí, dentro desse mesmo contexto que você falou de o Embiid poder defender uma segunda seleção, né, possível numa Olimpíada ou num outro campeonato internacional e tal, você vê comentários como o do Giannis, né? O Giannis disse que tava defendendo a Grécia e ele fez um comentário meio assim, meio cutucando no começo das Olimpíadas, quando ele disse que escolheu o caminho que não era o mais fácil, né? Ele escolheu o caminho que ele achou mais justo e não o mais fácil, algo do tipo. Eu acho bizarro isso, cara, porque essas cutucadas que a galera dá no Embiid, principalmente o Giannis, que é filho de imigrantes, né? Ele nasceu na Grécia, mas os pais na Nigéria. Ele poderia, inclusive, defender a Nigéria se quisesse. É um mundo cada vez com menos fronteiras, né? Essa questão da imigração. Pega, por exemplo, outros esportes. No Brasil, a seleção brasileira tem um cara que tem uma atuação de dupla nacionalidade, né? Que é o Andrés Pereira. Pelo menos ele tem sido convocado ultimamente, mas ele nasceu na Bélgica. E de acordo com o Giannis, ele escolheu o caminho mais fácil, então ele tá errado, né? Ele deveria ficar na grande geração belga, não é isso? Cadê a geração belga? Algo muito curioso que eu vi do Giannis, que antes do draft, ele não tinha um país. Não ia aparecer um país pra ele. E aí a Grécia deu pra ele a cidadania grega. E aí ele foi pro draft como cidadão grego, né? Meio curioso isso também. Então, é isso que eu falo. São processos de acolhimento que importa muito pra vida das pessoas. A gente tá num mundo multiétnico, multinacional, sei lá, é cada vez mais globalizada a coisa, né? É bizarro a gente ficar se limitando a isso, tipo, o Embiid deveria jogar pro Camarões. Na verdade, muita gente não faz isso. Por exemplo, o Karl Anthony Towns, ele poderia jogar pros Estados Unidos, não sei se ele teria vaga, né? Porque ele é americano, mas ele joga pela República Dominicana, porque tem a ver com a questão familiar, né? A mãe dele era de lá. A gente tem agora o Klay Thompson, esse ano se juntando a Bahamas, né? Que é a terra do pai dele. Outro cara que talvez não teria chance na rotação americana. Mas vejam só vocês, o Embiid não só teria chance, como foi, de fato, chamado e convidado para os Estados Unidos. Então, além de tudo, tem o fato dele ser um jogador de impacto, ele era o atual MVP ainda quando tava rolando essas discussões. Então, assim, sabe, é um cara que tem o direito de jogar na América, tem o cacife pra jogar no Dream Team, por que não, tá ligado? Por que a raiva dessa galera? Então, isso fez com que todos os jogos em que ele participasse lá na França rolasse vaias. A galera da França, a gente até tem um pouquinho de empatia, porque, pô, eles contavam com, né, imaginavam que ele ia participar do time, ia ser um reforço a mais. Eu acho que todo mundo que tá na França tem mais direito de, tipo, ter um pouco de raiva do que o resto da galera, tá ligado? Que só tá atacando hate mesmo. Embiid! Segunda dele. Perigoso. E se tratando então dos jogos nas Olimpíadas, você curtiu o Dream Team? Foi isso tudo mesmo? O que você acha, Bernardo, que tá rolando? Porque assim, não tá mais fácil pros caras vencer, né, de lavada. Pois é, curti muito, principalmente nas fases finais, né? Ali na semifinal e na final. Nas quartas de final deram um amasso no nosso Brasil, que já era esperado. Na semifinal e na final eles mostraram quem eles são, conseguiram virar um jogo incrível contra o Jokic, né, que é, pra mim, o melhor do mundo atualmente. E tem alguns caras da NBA também, né? O Bogdanovic, o Micic, o Petrusev, que é ex do Sixers na Europa hoje em dia. É um time bom da Sérvia, mas era obrigação dos Estados Unidos ganhar com todo respeito. Mas, gostei bastante do desempenho do time. Do Embiid, principalmente, me surpreendeu também. Ele jogou bastante, jogou bem, pontuou, defendeu, fez tudo. E espero que depois dessas Olimpíadas a torcida americana comece a gostar mais dele. Muito por conta da semifinal, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele foi muito importante, então o público americano em geral acabou dando um pouco mais de empatia pro Embiid ali, um pouco mais de amor pra ele, vamos dizer assim. Mas é interessante que a pré-temporada das Olimpíadas Americanas, ela começa com 5 jogos, se eu não me engano,
né? É mais do que as outras seleções tinham no seu cronograma. Um dos motivos é que, cara, você tem o Dream Team da NBA, tá ligado? Você não vai ficar, sabe, pegando muito no pé desses caras. É muito difícil, né? O comando técnico do Kerr, o Spoelstra e tal, né? É o Ty Lue também, né? Essa galera que é de bastante experiência na liga. É difícil você chegar pra um Curry, pro LeBron James, Kevin Durant e ficar tipo, mano, você vai jogar assim, você vai jogar assado, né? Você precisa fazer o quê? Garantir que esse time entrose. Basicamente é isso. Se esses caras se entrosarem, se eles estiverem felizes em quadra, a gente vai ganhar, tá ligado? E por isso que eles fizeram mais jogos, né? De preparação. Só que durante esses jogos, o que mais se percebia, né? Comentários e as análises que eram feitas é que o pace que o Embiid imprime em quadra era uma coisa que tava se criando uma dificuldade ali no início, né? Porque o Embiid é um pivôzão, pesadão, que é lento, concentra muito a bola nele nos jogos pelos Sixers, né? Então tendo aquela dificuldade de achar uma movimentação rápida de bola, que não é uma coisa que ele tá acostumada. Então ele não fez uma boa pré-temporada, essa é a verdade, né? O que fez com que muita gente na época ficasse pedindo o Anthony Davis como titular. Até mesmo o Adebayo, que não estavam gostando dele, não. O Adebayo não chega a, sei lá... No dedo da Embiid. Nem do Davis, né? Tipo, não tem, ele não tá nessa discussão, pelo amor de Deus. É que o Embiid, meu, tá acostumado a ter aquele time dos Sixers, meia boca, né? Que todo mundo se machuca. Meu, pega a responsabilidade, né? Como sempre foi. Bola pra ele decide, ele joga, tudo passa por ele. E, meu, agora nos Estados Unidos era diferente, né? Porque você tinha o LeBron, o KD, o Curry, o Booker, o Jrue Holiday. Então, não faltava talento ali. Então, ele tinha que adaptar um pouco mais seu estilo de jogo, né? Porque se você jogar sozinho ali, ele não consegue. Ele vai ser muito bem recebido, não. Exato. E aí tinha aquela dificuldade de você encaixar um papel pro Embiid, né? Então, eu sinto que nessa pré-temporada deles acabou rolando muito disso. Do Kerr tentar entender esse papel. Coisas que, por exemplo, o Booker absorveu rapidamente. Se você vê o Booker jogando no Suns e jogando essas Olimpíadas, você vê o Booker sendo um role player. Um cara de rotação ali, fazendo um papel bem específico, né? Mas se a gente for pegar aí nos jogos em si, a participação do Embiid na fase de grupos, no primeiro jogo, ele joga 11 minutos contra a Sérvia, faz só 4 pontos, né? Acaba tendo mais tempo com o Anthony Davis em quadra. No segundo jogo, contra o Sudão do Sul, o Embiid não joga. Anthony Davis titular. E aí, na época, a galera já tá falando, acabou pro Embiid, vai comer banco e tal. Jogo 3 contra Porto Rico, ele joga 23 minutos, faz 15 pontos, pega um ritmo bacana, né? Sim. E quem assistiu lembra, quem viu lembra, nas quartas de finais contra o Brasil, o Embidão começou destruindo a gente, né? Ele meteu 3 bolas de 3, foi 5 de 6 no field goal, 14 pontos. Ele detonou o Brasil, né? Jogou muito. E ali, acho que ele pegou um ritmo muito bom de Porto Rico pra frente. Tava claro que sim, ele ia ser o titular até o final. O Steve Kerr deu uma entrevista sobre isso, né? A gente vê que o time USA, ele tava engrenando, preparação de ser maior foi muito benéfica pra ele, eles estavam engrenando muito, jogando muito bem. E a gente tem que falar do principal jogo do Embiid nas Olimpíadas, que foi o jogo contra a Sérvia, né? Semifinais. O jogo que ele jogou mais tempo, foram 27 minutos. E o jogo que ele fez mais pontos, 19 pontos. Foi um momento crucial, porque a Sérvia ganhava esse jogo até o meio do último quarto. Então, foi um desespero, assim. Foi. Em algum momento você acreditou que a Sérvia fosse ganhar? Porque assim, eu não tava torcendo pros Estados Unidos em nenhum momento, tá? De fato, queria que algum time fizesse história por aí, tá ligado? Mas eu fiquei pensando, cara, se o Embiid cai pro Jokic nas Olimpíadas, o que vai ser de nós, torcedores dos Sixers, mano? Meu desespero tá no começo. A piada eterna agora. Mas eu tinha certeza que eles iam virar e ganhar. Eu sentia isso vendo o jogo, assim. Eu sentia que eles não iam deixar a Sérvia ganhar. Pra ganhar, o que um time de basquete com boas peças, como é o time da Sérvia, né, que é um bom time, tem que fazer, é aquilo que eles estavam fazendo. Um dia iluminado de todo mundo. Mano, tava todo mundo matando bola. Aquele primeiro e segundo quarto da Sérvia foi incrível. Nossa, toda bola caía, toda. Então, assim, a gente uma coisa que eu percebi nesse Team USA, que eu acho que é uma coisa que eles vão ter que mexer pra próxima Olimpíada, provavelmente, que eu acho, né, que LeBron não dá pra duvidar de nada, mas eu acho que não teremos LeBron, nem Curry, nem KD, né, na próxima, que é o Big Three dos caras. Eu acho que eles têm que pensar mais em jogadores mais atléticos pra guardar perímetro, né, usar mais esse espaçamento, porque ficou claro pra mim, vendo essa Olimpíada, e até vendo a Copa do Mundo ano passado, que teve jogadores mais jovens, né, como Anthony Edwards, Haliburton, Paulo Banqueiro e tal, né, que, mano, não é mais aquela lavada, tá ligado? Os caras não ganham mais com o pé nas costas. Então, assim, eu acho que agora os times americanos, pros próximos anos, depois que essas estrelas saírem, é que eles vão ter que montar um time que faça mais sentido do que um time só estrelado. Sim. Em vez de você chamar só os All-Star do
ano, né, os campeões All-Star do ano, você vai ter que chamar um cara que, pô, eu preciso de um cara que guarde perímetro, vai ter que ser um cara com esse perfil aqui, quem que temos, né? Ah, preciso de um cara que faça tal função, tal marcação, tal tipo de arremesso. Talvez o time americano tenha que começar a pensar dessa forma, porque antes era, chama os melhores e acabou, né? Vamos ganhar. Ainda é assim. Só que a distância tá encurtando, isso que eu quero dizer, né? Tem uma Sérvia, a Alemanha, a França. Agora a França vai crescer muito. Tem muitos caras bons vindo aí do draft. Desse draft tem aqui a pick 1, né? Pick 2, são franceses. Uhum. No próximo draft tem o Nolan Traoré. Então são, a geração insana da França. A próxima Olimpíada já vai estar interessante, né? Já. As próximas duas aí. Talvez veremos mais finais aí entre França e Estados Unidos, as próximas Olimpíadas. Embiid contra Jokic. Encontro. Embiid, anota! Ele capitaliza o cenário de 4 faltas no Jokic. Grande jogada do Embiid, ó. Poste baixo ali, ganhando espaço, separação. Voltando pro jogo da Sérvia, o que a gente tem aqui, e aí eu voltei, tá? Vou trazer aqui os momentos, porque muita gente, principalmente os celtas aí, que estão no Brasil em grande quantidade, celtas brasileiros dizendo aí que o Embiid afundou, que o Embiid não é tudo isso, não sei o que, enfim, vamos lá. A Sérvia termina o quarto vencendo por 76-63, né? Então 13 pontos de vantagem. O quarto começa com o time USA meio parecendo realmente um pouco afobado, um pouco desesperado, né? Então muitos erros, turnovers. KD jogou bem mal esse jogo, né? Não foi o jogo dele. O quarto começa com o LeBron chamando a responsa. Então eu voltei lá no YouTube da Casé TV e assisti o último quarto de novo antes da gente gravar aqui, né? E eu vejo o LeBron chamando bastante a responsa no começo, fazendo umas bolinhas importantes, tentando manter a distância ali entre 10 pontos, né? E aquela coisa, a gente vê que a galera não olhava pros 4 cantos e, era o LeBron e o Curry entrou nessa também. Só que o Curry entrou errando 2 arremessos no começo do quarto, né? A coisa parecia que tava indo o caldo entornar, tá ligado? E a Sérvia lá fazendo dela, né? As bolinhas de vez em quando, tentando marcando muito bem, aquela coisa toda. Até que acontece uma coisa que muda todo o patamar do jogo. Porque quase na metade do quarto, o KD ele mata uma bola de 3 em que o Anthony Davis faz um bloqueio pra ele conseguir o espaço pra arremessar. E nesse bloqueio, o Joker faz a falta no Anthony Davis pra tentar chegar no Kevin Durant. A bola cai e ainda é falta. E não só é um end one de 3, como também é a 4ª falta do Jokic, né? Nesse momento. E pra quem não tá ligado, na FIBA, a 5ª falta é que expulsa, né? Não a 6ª como na NBA. Então, esse momento é crucial pro jogo, porque aqui a gente tem os Estados Unidos que tá encostando, tá mantendo a distância, tá empolgando de novo, acertando, e a principal peça do outro time pendurado de falta. E aí, nesse momento que eu acho que a leitura do Kerr é importante, porque o quarto inteiro até então era com o Anthony Davis em quadra. Nesse momento que o Jokic faz a 4ª falta, ele tá com o Embiid. Ele já põe o Embiid pra quadra no momento do lance livre desse end one aí. E a partir daí a gente vê um momento do quarto que todas as jogadas são no Embiid pra cima do Jokic, sabendo, né, que o Embiid já sabe lidar com o cara e sabendo da dificuldade dele de marcar porque ele tá pendurado por falta. E é nesse momento que o Embiid faz 3 de 3 no field goal, né? E aí, cara, a gente vê renascer a esperança do Dream Team. Tem uma bola importantíssima também que o Booker mata de 3, deixando a diferença pra 5 pontos. E aí o Curry esquenta, né? Ou, enfim, ganha mais, começa a passar a acreditar mais, o time passa a acreditar mais e depois desse período LeBron e Curry voltam a assumir e o Curry faz o que faz no final do jogo, né? Matando o jogo e virando o jogo. É importante demais, acho que é o grande momento do Embiid. E, inclusive, eu vi analistas, não só no Brasil, mas na gringa, falando, cara. E nesse momento, essa estratégia que o Curry usou foi fundamental pra vitória e que talvez, se não tivesse um cara como o Embiid ali, que tivesse essa oportunidade de atacar o Jokic, de usar, né, o espaço ali do garrafão, como o Embiid tá tão acostumado a fazer, não sabemos o que ia acontecer, cara. Se a Sérvia ia conseguir aguentar, né? Segurar ali e, de fato, ganhar o jogo. Então, assim, passou muito por ele aquela vitória, né? Contra a Sérvia. Sim. O jogo que tinha um jogador excepcional, o Embiid também, mas o Embiid sempre amassa o Jokic em todos os duelos que eles... Nos últimos 4, 3 anos, todos, não teve um que o Embiid não amassou o Jokic. É verdade. A gente pega o X1 ali, né? O X1 dos dois, né? E olha que a gente já viu esse X1 acontecer em tanto contexto diferente, né, mano? A gente só nunca viu numa final de NBA, infelizmente. Seria incrível. Quem sabe, né? Começo de temporada, final de temporada, pô, agora de maneira internacional. Pô, sensacional. E o Embiid sempre destrói ele. Brincadeira não, é verdade, pô. De maneira coletiva, obviamente, o Joker tem muito mais sucesso. Mas de maneira individual, ali no X1 dos dois, o Embiid tem levado a melhor mesmo. Não só vitórias, né, contra o Denver, mas também em questão de desempenho
desempenho ali individual, né? A gente sempre sim. vê o grandes duelos dos dois, né? O Jokic também sempre joga muito bem contra o Embiid, mas o Embiid sempre levando a melhor nesse quesito. E aqui não foi diferente, né? O Kerr, sabendo disso, apostou nesse momento do jogo, apostou corretamente, né? Que o Embiid faria de novo. E botaria de novo o Jokic no bolso e o cara com 4 faltas, né? Tinha que usar mesmo. Ah, sim. Então, assim, pra galera que tá enchendo o saco aí, falando que o Embiid só foi pra ganhar fácil, que ele não colaborou, tá aí o jogo da Sérvia pra mostrar que, pô, sem ele, talvez, os Estados Unidos tivesse um fim diferente. O Embiid bem melhor que o AD ofensivamente, tá? Defensivamente o AD é superior, mas não por muita coisa. Eu acho que nesse jogo o ataque tava pecando um pouco. O Embiid é esse cara, né? Ele conseguiu lá e decidiu o jogo. Com o Curry, com o LeBron. É isso, então o Embiid peça importante aí pro título americano, pelo menos pra chegada até a final, porque na final ele jogou bem menos, né? Ele jogou 11 minutos, fez 4 pontos, ó, é o mesmo stats do jogo 1 contra a Sérvia, da fase de grupos, né? Foi um jogo mais modesto, e assistindo o jogo da final, de cara você percebe que aquele não era um jogo pro Embiid, porque a França começou acelerando muito o jogo, lá e cá. Na hora o Steve Kerr percebeu que pro Embiid esse pace não ia fazer bem, né? Ia cansar muito ele, eles iam explorar isso na transição, que é um problema que o próprio Sixers passa, né, cara? A gente sabe disso. Então, foi um jogo em que tivemos principalmente o Bam Adebayo, né, jogando bastante por conta dessa mobilidade dele também, né? Vimos uma França muito agressiva que conseguiu mexer um pouquinho na estratégia dos Estados Unidos, né? No final deu os Yankees, medalha no peito, vaia no pódio, né? A gente pode concluir isso aqui dizendo que a gente, como torcedor dos Sixers, torcedor do cara também, né, do sucesso do Embiid, como a gente vê, né, a importância desse título. Você acha que a carreira do Embiid pode ser dita como uma carreira vencedora, uma carreira que a gente já tá satisfeito, vamos dizer assim, se acabar aqui? Ou você acha que isso, na verdade, abre portas pra ele, pô, entender o caminho da vitória, perceber como que é e começar finalmente a ter uma mentalidade mais vencedora, né? Sim, acho que ele entendeu o caminho da vitória agora. É a primeira final dele na carreira dele, né? Sei que foi com um grande time bem melhor que o Sixers, mas nem time da NBA tem um time assim, que chega mais próximo vai ser o Celtics mesmo. Pô, agora ele tem Paul George, Tyrese Maxey, já um All-Star consolidado, role players bons, foi uma boa season do Murray. Meu, ele tem todas as armas agora, não falta mais nada. A gente só torce pra que ele não se machuque de novo. A gente sempre reclamou da falta de profundidade do elenco dos Sixers, e em alguns momentos que ficou problemático também nos nossos playoffs, eram a questão mental, né? A mentalidade vencedora, de saber se organizar em momentos cruciais, clutches do jogo, né? E a gente sempre viu que o Embiid pecava um pouco nisso, né? De ser esse cara, de ser esse líder no momento mais crucial, né? Talvez com essa experiência que ele tenha tido, de ter que ser um cara mais coletivo, de ter que se dobrar um pouco a necessidades de outros jogadores, que é uma coisa que talvez ele passe a fazer um pouco mais com o Maxey e o Paul George, né? Faremos essas prévias em breve aqui no WTA, mas só de maneira geral falando, eu acho que isso ajuda muito na capacidade de tomada de decisão dele daqui pra frente, né? Em jogos importantes. Sim, total. E até em se preservar, né? Na questão de lesão. Já foi MVP, já foi campeão de pontuação da liga. Eu acho que não falta mais nada nesse quesito pra ele. Já foi primeiro time da liga que ele reclamava que nunca tinha sido escolhido. Só falta o título. Exato. Então, assim, é chegar bem nos playoffs, chegar saudável, né? Então, se preservar mesmo. Pensar mais no time, menos na parte individual, que agora ele já tem a medalha no peito lá das Olimpíadas. Tá satisfeito? Então, vamos pelo menos ganhar uma conferência, vai? Alguma coisa tem que ganhar, pelo amor de Deus. Então, assim, como torcedor dos Sixers, eu não tava torcendo pros Estados Unidos, tá? Mas fico feliz que no final o Embiid ganhou esse título, porque eu acho que isso vai ajudar a gente como torcedor dos Sixers, de alguma forma, né? Sinto que isso vai trazer o Embiid mais renovado, com uma cabeça mais focada também pro título. Então é isso, né? Aqui tá nosso apanhado pra falar um pouquinho de como foi a trajetória dele nas Olimpíadas. Uma ótima trajetória, tá? Uma trajetória que, se você for olhar a média de pontuação dos principais jogadores, né? O MVP de toda a competição foi o LeBron James, que jogou 24 minutos por jogo, fez 14 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, 8,5, né? Pra mim tinha que ser o Curry, viu? Ah, esse é um papo bom também, porque o Curry foi mais decisivo na semi e na final, né? Principalmente no clutch time. Destruiu. O LeBron foi mais regular e o Curry foi mais decisivo onde importava, né? Então, realmente, tem uma discussão boa aí. Mas o Embiid não tá muito atrás, né? A média final dele foi 16 minutos por jogo, 16,8, fez 11,2 pontos, 3,8 rebotes,
rebotes, 1.4 assistências, então participação bastante impactante, né? Se a gente pensar no jogo FIBA, que ele é mais curto, mais rápido, no sentido de não ter tantas pausas, né? Entre os É outro jogo, períodos. é outro jogo. As defesas, né, europeias são encaixotadas, né? Elas travam os jogadores num canto ali da quadra, então é muito diferente. Mas ele se saiu muito bem, sabe? Então não dá pra, primeiro, dar hate na questão da nacionalidade, porque se ele tem o direito, ele pode, assim como outros atletas fazem, e tudo bem, porque o mundo é assim agora, né? Acostumem-se. Segundo, quem falou que ele só tava lá pra ganhar fácil, ele foi muito importante pra vitória que classificou o time pra final, então não foi fácil sem ele, né? E agora, né, pra torcida do Sixers especificamente, pô, aproveitem, porque nosso principal jogador tá recém-campeão do mundo aí nas Olimpíadas, pode vir ajudar mais o time e jogar com mais intensidade, né? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Foi muito bom pra gente do Sixers, né, Bernardo? Foi bom. Então é isso aí, a gente vai voltar em breve com mais conteúdos, vai estar no post aí, nosso canal, nossas redes sociais, segue tudo aí, segue a rapaziada, por quê? Porque a gente tá trazendo bastante conteúdo aí pra vocês em breve nessa temporada, a gente tá com um time maior esse ano, então a temporada vai ter mais conteúdo, mais gente participando, então vai ser da hora pra caramba. Divulguem, tá? Divulguem na NBA Twitter, divulguem nos seus colegas de outros times, só não divulguem pros Celtas, mentira, pode trazer Celta aqui também, não tem problema. A gente acolhe, a gente vai trazer a palavra do 76ers esse ano, demorou? É nóis, valeu Bernardo, até mais. Valeu, Slow, tamo junto.